Mas a gente fecha o podcast sempre com uma pergunta. Podcast é de marketing digital. Certo. Se você pudesse fazer uma pergunta, em vez de ser perguntado por um especialista de marketing digital, qual é a sua curiosidade? Qual é a sua dor, o seu problema? O que você quer resolver hoje? Ô, Gil, sabe uma coisa que eu acho que no marketing digital, eu acho que essa é a busca, isso inclusive é uma coisa que me aproximou de você, que eu falei assim, cara, eu poderia falar, não, eu sou autossuficiente com farmácia de manipulação, estou há 20 anos, por que eu vou por que eu vou fazer uma parceria com o Gil, que entrou há pouco tempo na farmácia de manipulação? Porque eu acho que o que eu faço pode ser amplificado pelo marketing digital. Então, eu queria que você já até me desse já alguma luz, algum esclarecimento. Já que eu estou tão habituado em fazer o marketing de relacionamento presencial, o que o marketing digital, como é que eu posso amplificar isso que eu faço com marketing digital? Depende. A resposta sempre depende. Eu brinquei com a médica todo dia, a gente fala depende, a advogada. Quando não sabe o que responde, fala depende. Não, depende de qual é o teu cliente, vamos dizer assim, né? Para que lado você está olhando. Como é que você amplifica a sensação do médico com a farmácia? Como você amplifica a sensação do paciente com a farmácia? Ou como você amplifica a sensação do médico com a sociedade? Como as pessoas veem o médico? E todas essas frentes são viáveis para a farmácia de manipulação. Então, qual frente? É a primeira pergunta. Sim. O que é que você quer potencializar? Certo. Manutenção de relacionamento, por exemplo. Com o cliente. Com o cliente, com o prescritor. Então, vamos imaginar que você quer, numa cidade como Belo Horizonte, tem um cliente nosso lá. Certo. Você quer fazer com que essa pessoa seja considerada na hora de fazer orçamento. De um paciente fazer um orçamento. Isso. Ele é desconhecido pela grande maioria dos pacientes, mas você quer alcançar aquele paciente. A gente pode fazer a criação de um público-alvo dentro do Google e dentro do Facebook. Tem uma aula no canal aí falando sobre público-alvo. Inclusive, a gente fez um ao vivo aqui e não dava público-alvo. A gente criou um público-alvo na hora de semelhança com acesso a sites determinados. Então, eu peguei o site de um concorrente grande e disse para o Google, todo mundo que entra aqui, eu quero que você mostre esse aqui. Dá para fazer. Certo. Então, aquele que era pequeno e desconsiderado, ele passa a ser observado pelos clientes do grande. Certo. Então, eu digo para o Google, se o cara entrar aqui, me mostra. Maravilhoso. Na hora do pega, né? E aí você pode refinar isso desde que ele esteja no endereço tal, desde que ele tenha tal idade, tal renda, outros hábitos, desde que ele tenha ido ao médico ou qualquer coisa semelhante. Imagina... Então conhecer a persona da farmácia, o público é fundamental. É fundamental, mas veja, numa farmácia de manipulação que você vende lá 2, 3, 4 mil fórmulas diferentes, não vai ter uma persona específica por idade, por renda, não é assim. Mas quem cota com você, cota com o A, com o B e com o C. Se você disser, o cara entrou no site A, entrou no site B, entrou no site C, num E, não no OU. Entende a diferença? Entendi. Não. Entrou aqui e entrou aqui. Me mostra. Sim. Quer ver onde a gente usa isso? O cara vende coisa de ticket alto, high ticket. Vende carro importado. Certo. Carro de 200, 300, 500, 1 milhão. Eu digo pro Google assim, Google, todo mundo que foi ao aeroporto de Viracopos e ao aeroporto de Congonhas, mostra o meu anúncio. Olha que louco. Por que não só Viracopos? Por que não só Congonhas? Porque pode ser o cara da faxina lá no aeroporto e nada contra. Sim. Mas se o cara esteve nos dois aeroportos, ou ele está entregando mercadoria nos dois lugares, e eu posso pôr um terceiro, eu posso dizer Galeão no Rio, Viracopos e Congonhas. Esteve nesses 3 lugares, mostra o anúncio do produto caro. Certo. E eu filtro. Esteve no shopping... Você já pegou todos os pilotos daí, né? Piloto cai é tudo, garantido. mas piloto compra carro. Compra carro. E tá tudo certo. Mas, então, é entender o comportamento do ser humano, Sim. consumidor do produto lá que você quer Perfeito. vender, entender aonde ele anda na internet e dizer pro Google, olha, se o cara andar por aqui,
eu quero aparecer. E você sabe que você tá me contando uma história e eu gosto dela porque nessas curtas andanças que eu já fiz, mas olha que eu já conversei com muita gente, o que eu mais tenho escutado, até outro dia eu te mandei uma mensagem, eu tava numa pousada. Sim. O cara fala, olha, eu tô cansado desse tal de marketing digital. Eu tô colocando 5 mil por mês nesse negócio e eu não vi R$1 chegando na minha empresa. Eu ouvi isso, tipo assim... Porque contratou apertador de botão, Gabriel. Eu dou curso, tá? Há um tempo aí. E uma das coisas que a gente fala no treinamento é você não pode ser um apertador de botão. Porque qualquer um abre o Google, abre o Ads lá e sai apertando o botão e faz uma campanha. Você precisa pensar o que você quer com isso. Eu tenho pousada aqui e o cara tá em Capitólio, esse cliente. Eu falei com ele, né? Você falou? Falei com ele. Então, eu tenho cliente aqui em Campinas, que nem é um lugar turístico, que com R$500 por semana eu tenho 90% de ocupação na pousada. O cara tá em Capitólio, com um hotel top, com um negócio bacana, lugar maravilhoso, botando dinheiro e não faz resultado, porque não tá pegando público. Então ele tem que entender esse público, aonde está o consumidor dele. O consumidor dele está em São Paulo. São Paulo capital. Então é ali. Beleza? Então eu quero aparecer para quem está em São Paulo capital. Mas eu quero aparecer para quem está em São Paulo capital e pesquisou por Capitólio e entrou na pousada tal e entrou na pousada tal. Se ele está pesquisando sobre Capitólio, sobre a pousada A, pousada B, pousada C, aparece para ele, porque daí você é uma terceira opção. Exato. Aí você vai brigar em preço, em atendimento, em condição, em botar gente competente para vender, porque o digital ele só faz a primeira parte. Ele faz o cara te chamar no WhatsApp. Aí se o cara te chamar no WhatsApp, lá na farmácia lá, né, de Minas, e a atendente da farmácia fala, você quer o que aqui? Você tá chamando por quê? Onde você pegou meu telefone? Tchau a venda, acabou. Então aí é a consultoria tratando o todo. A gente gera negócio, a gente gera chamada, gera o cliente potencial e depois você tem que preparar a estrutura. Na farmácia que eu atendo aqui em Campinas e a gente vai atender junto, eu passei 4 meses estruturando a área comercial para ligar o Google 4 meses depois. Porque senão eu ligo o Google e aquilo que você falou mais cedo, eu queimo o negócio porque eu não tenho estrutura para atender. Exato. Então tem que entender para quem é que você quer falar. Eu quero falar com o médico. Aí você vai ver em que sites que o médico anda para poder fazer um anúncio voltado para aquele comportamento. Tá bom? Isso aí. É isso aí.